Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes no nosso encontro, quarta-feira, dia 5 de maio de 2022. Meu nome é Samara, eu sou aluna do terceiro ano do curso técnico em enfermagem do Colégio Técnico em Limeira, da Unicamp, e esse encontro foi organizado pelo Departamento de Saúde do Cotil. Já inicio agradecendo a presença do nosso convidado, que prontamente aceitou o convite e veio rechear nossa manhã com conhecimento e reflexão sobre o tema. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu tenho os olhos castanhos, a pele clara, cabelo cacheado, eu não estou com acessórios, a minha blusa é branca e eu estou na frente de uma parede com um fundo cinza. E eu vou apresentar o tema do nosso encontro. No dia 2 de abril, celebramos o Dia Mundial da Consciência do Autismo, aprovado pela ONU em 2007, para que as informações sobre o autismo fossem difundidas amplamente, aumentando a conscientização das pessoas a respeito do tema. O autismo é uma condição que afeta o neurodesenvolvimento, marcado basicamente pelo comprometimento na comunicação e interação social, no processamento cognitivo e sensorial, comportamentos e interesses respectivos e restritivos. Tem vários níveis de suporte, 1, 2 e 3, por isso é considerado um espectro, já que as necessidades de suporte podem variar de acordo com a individualidade, a depender das respostas adaptativas de cada pessoa. Conforme os estudos avançam, mais pessoas são diagnosticadas tardiamente, na adolescência ou na vida adulta. O autismo na vida adulta, sobretudo o diagnóstico a partir da adolescência, apresenta desafios nos aspectos social, profissional e acadêmico, nível secundário e universitário. E também sofre a invisibilidade na garantia dos direitos e a assistência à inclusão na sociedade. Assim, consideramos relevante trazer o assunto para dentro do colégio, que é um ambiente de domínio e cultivo do saber humano. Os objetivos desse encontro são aprender os desafios do autismo na vida adulta, compreender a realidade sobre o diagnóstico de autismo tardiamente, conhecer o coletivo de autistas da Unicamp, o CalCamp, suas ações e estratégias de acolhimento, direção e divulgação do conhecimento baseado em evidências, aprender a ser fonte confiável de conhecimento, que é tão importante para nós técnicos de enfermagem, e oferecer um atendimento, direcionamento adequado às pessoas autistas nos devidos ambientes de trabalho, comunidades de saúde, hospitais, UPAs, ambulatórios, dentre outros. As perguntas e os comentários poderão ser direcionados no link do formulário, que foi enviado aos representantes de sala e, consequentemente, enviados para os grupos das salas. E sobre o nosso convidado, que o nome dele é Guilherme de Almeida, ele tem bacharel em Direito e professor, mestre em Educação pela Unicamp, criador e coordenador geral do CalCamp. É autista diagnosticado tardiamente, ou seja, na vida adulta, e se dedica a ajudar outras pessoas com a mesma condição a enfrentarem as dificuldades no ensino superior. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso encontro e sinta-se à vontade. Tamara, muito obrigado pelas palavras, mas você levou a responsabilidade aqui depois de uma abertura tão bonita e tão bem feita, hein? Mas eu começo por cumprimentar a todos e a todas, mais a todas, né, que eu vi que é um grupo formado por muitas mulheres, muitas meninas aqui nessa nossa manhã de quarta-feira. Quero agradecer especificamente a professora Renata, né, em nome dela, cumprimento toda a equipe de vocês, de professores, né, toda a equipe do Cotil que se faz presente e que possibilitou esse encontro. E digo que me alegra muito poder ter essa conversa com vocês. Ah, pensando em um formato de dialogar com vocês, eu, de uma forma que fosse mais produtiva para todos nós, eu imaginei que um formato dialogado, né, em que a gente pudesse trocar alguns elementos, fosse mais interessante, né? Em razão da modalidade híbrida, eu vou introduzir alguns assuntos aqui, algumas temáticas, como pontuado pela Samara, né, propostos pela professora Renata,
E a partir daí, depois a gente desenvolve algumas questões, tá? Então, vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui para não me perder também. Deixa eu abrir ela aqui. Então, às vezes, se eu olhar para baixo, é porque eu estou olhando para minha cola, tá, gente? Para ter os dados certinhos para você. Vamos lá. Com objetivo específico, né, foi pontuado primeiro aprender os desafios do autismo na vida adulta, tá? Então, eu queria tentar conversar com vocês para vocês compreenderem, né, de uma forma mais prática o que que é o autismo. O autismo, como a Samara falou, é um espectro, né? Então, a gente tem aí 3 níveis de suporte que funcionam como uma caracterização e tem mais uma função orientativa, indicativa, né, do que taxativa, do que restritiva, porque a gente tem na composição desse espectro autista algumas questões que a gente pensa como que envolvem, né, o conhecimento do que compõe esse espectro, né? Como eu posso dizer, uh, o que compõe as características da composição do autismo, né? Da condição de autismo. Então, uma questão importante é a questão da linguagem. Então, a gente vai sempre ter um referencial como os autistas verbais e autistas não verbais, né? Os autistas não verbais são aqueles que muitas vezes têm uma dificuldade maior de comunicação, né? Uma dificuldade maior em estabelecer relações, mas que não necessariamente tem um impedimento biológico para isso, né? Então ele tem todo o aparato para que mantenham conversações verbais, né, fonéticas e tudo mais, mas existe, na verdade, uma grande dificuldade em se dialogar, né, dessa forma, de forma falada, como a gente muitas vezes está acostumado a fazer. Perdão, antes de começar, eu não fiz a minha autodescrição. Então, deixa eu emendar aqui. Estou um pouquinho ansioso por estar com vocês hoje, que a responsabilidade é grande, mas a gente já entra no trilho aqui. Então, eu sou um homem branco, tenho cabelos castanhos, barba rala, né, barba por fazer, faço 40 anos esse ano, né, estou vestindo uma camiseta cinza, e ao fundo está aqui a sala da minha casa, onde está uma imagem embaçada. À minha esquerda tem uma parede com livros, né, uma biblioteca, e à direita, ao fundo, tem um sofá, e acima do sofá alguns quadros. Bom, voltando à questão do espectro autista, né, a gente tem também a questão sensorial, que é um fator muito importante. Vocês vejam, essa questão sensorial, bem como a questão de linguagem, né, de ser verbal ou não, e as outras questões associadas à linguagem, como ecolalia, né, que é um fenômeno muito típico e conhecido, que é quando o sujeito ele repete algumas frases ou algumas palavras que ele tenha ouvido de forma contextualizada ou não, né? A gente também vai ter a questão do espectro no âmbito sensorial. Tá? Muitos autistas têm hipersensibilidade, tá? Esse é o meu caso, quando a gente fala da questão auditiva e da questão olfativa. Na questão olfativa, para mim, é como se, vamos supor que eu estou na sala de aula com vocês, né? Então, eu estou conversando diretamente com a Samara, tá? Sobre algum assunto específico. Então, eu escuto que a Samara está conversando comigo, ela está me dizendo, no mesmo nível do que eu escuto alguma conversa na sala de aula, de outros colegas conversando, do que eu escuto
no corredor, né, algum funcionário passando ali e as pisadas. Então, muitas vezes, né, a maior parte das pessoas típicas, né, que como a gente se refere às pessoas não autistas, né, elas conseguem selecionar um pouco melhor o que elas estão escutando. Então, elas conseguem dar mais atenção para a Samara, sem importar tanto os barulhos de fundo. Ah, no meu processamento auditivo, eu tenho essa maior dificuldade. Então, eu escuto a Samara no mesmo plano que eu escuto a conversa dos colegas lá no fundo, no mesmo plano que eu escuto o que está acontecendo lá no corredor, né? E isso causa uma sobrecarga, porque são vários estímulos ao mesmo tempo. Então, para dar um exemplo para vocês de como seria isso, imagina que vocês saiam de final de semana, né, numa sexta-feira à noite, num sábado à noite, e vão numa boate, numa danceteria, né? E lá vocês estão ouvindo música alta, vocês saem com suas amigas, vocês conversam mais alto para poderem serem ouvidas, né, dentro daquele ambiente, e tumultua um pouco, né? E daí no dia seguinte, vocês já estão um pouco mais cansadas, né, por aquele excesso é, de estímulos, mas foi aquele momento, foi aquela sexta-feira à noite, foi aquele sábado à noite, e se recuperam com muito mais facilidade, né? A questão de hipersensibilidade, né, sensorial, ela provoca muito mais cansaço, porque vocês imaginam que eu, na sala de aula, né, eu estou tendo esses mesmos estímulos num grau que vocês teriam numa sexta-feira à noite dentro de uma boate, que seria uma exceção. Então, a regra da minha vida é ter todos esses estímulos ao mesmo tempo. E isso cansa muito, isso é um fator estressante muito grande. Então, uma das coisas que auxilia muito para o autista em sala de aula, então aqui a gente está falando, né, tanto desde o início, mas fica um pouco mais fácil de controlar isso, né, de ter acesso a isso já no ensino médio, na universidade, na faculdade que porventura vocês façam aí, no mundo do trabalho, é usar esses fones. Esses fones aqui, né, ele tem uma função de cancelamento de ruído. Então, ele me ajuda no que o meu cérebro tem essa dificuldade no processamento. Ele seleciona. Eu posso lá pelo aplicativo do celular escolher que ele selecione apenas o som das vozes, né? E eu consigo funcionar e dialogar com muito mais eficácia sem que os barulhos de fundo me atrapalhem tanto, né? Então, é uma forma de que a tecnologia me auxilia nessa questão. Outra coisa sensorial, né? A questão olfativa. Para mim, qualquer cheiro, por melhor que ele seja, é um cheiro muito forte. Então, eu sempre tive muita dificuldade, era muito complicado para mim ir, por exemplo, no supermercado. Porque no supermercado ali a gente passa num corredor ali dos amaciantes, produtos de limpeza, depois passa num outro corredor que tem alimentos, tem frango assado, né? Daí depois num outro corredor que tem frutas frescas, né? E muitas vezes esses cheiros fortes assim são estímulos muito provocativos para mim, né? Então eu sempre ia no supermercado. E em razão desses estímulos todos, tanto olfativos quanto auditivos, porque daí o supermercado também sempre tem barulho de carrinho batendo, aquele, né, ele é barulhento quando você está andando pelos corredores ali, tem música no alto-falante, tem promoção acontecendo, tem outras pessoas conversando, né? Então eu sempre chegava em casa e eu não fazia essa relação de dor, né, de ansiedade que me causava, e que eu só pude fazer a partir do diagnóstico e entender que são algumas condições relacionadas ao autismo, porque eu pensava que todo mundo se sentia mal, né, e todo mundo desenvolvia essa atividade diária de você vai no mercado fazer algumas compras, você tem você sente esse mal-estar, esse cansaço muito grande depois de uma aula, né? E eu tinha como referenciar as outras pessoas, né? Afinal, todo mundo vivia isso e convivia dessa forma, sem maiores problemas, então eu imaginava que eu tivesse que me condicionar e sobreviver
né? Com todas essas questões assim, porque era normal, que todo mundo passava por isso. E daí a grande questão que veio com o meu diagnóstico, eu falei para vocês que eu faço 40 esse ano, que veio aos 37 anos, foi me dar conta que nem todo mundo passa por isso, né? Nem todo mundo tem essa hipersensibilidade da forma que eu tenho. Então, para mim, o que é tranquilo no cotidiano da maior parte das pessoas, né, são questões estressantes e que causam ansiedade, e essa ansiedade pode ser um fator importante no desenvolvimento de depressão, de crise de ansiedade, de outras questões associadas aí importantes quando a gente fala na saúde mental propriamente, né? Eu vou traçar um panorama geral aqui para vocês. Daí, por exemplo, das questões executivas, né? Nas funções executivas, ela também vão compor a questão do espectro autista. Então, eu já falei o que compõe aí é a linguagem, né? A questão sensorial. Ainda sobre a questão sensorial, a gente tem relato de muitas crianças, né? E isso é uma forma de perceber também que, por exemplo, muitas vezes diz que não gosta de tomar banho, né? Mas o que que é esse não gosta de tomar banho? As gotas de água, né? Eu não tenho esse problema, não é um fator sensorial meu, mas as gotas de água caindo na pele da criança, né, machucam. A percepção da criança é de dor quando cai gota de água. Daí vocês podem parecer, mesmo para mim, né, que não tenho essa sensibilidade de tato, né, no corpo, pensar em como que uma gota de água pode parecer dor, né? Como que tomar um banho, né? Que às vezes a gente pensa como uma questão que nos energiza, nos relaxa, né? Nos dá mais conforto, mas para algumas crianças, tomar banho no chuveiro é um fator estressante muito grande, né? E tem a ver com a questão sensorial do autismo, que tem uma influência muito grande. E mais para frente a gente pode conversar sobre isso, né? Que são alguns processos que a gente vai utilizando como desensibilizar algumas áreas, né? No sentido de cuidando para que essa água, essas questões tão essenciais e tão básicas para a vida humana, como da própria higiene, né? A gente consiga desenvolver isso sem causar tanto desconforto para aquela criança, para que ao longo da vida ela possa é, ter a melhor autonomia possível, né, a melhor qualidade de vida possível, né? Daí voltando lá, a questão da questão da função executiva, né? A questão executiva, eu vou falar de uma forma muito superficial, né, mas dizem respeito àquelas atividades do dia a dia que exigem alguma organização, né, que demandam da gente algum preparo, desenvolvimento de estratégias, né, de conduta. Mas eu acho que a gente pode focar aqui e falar de uma maneira geral a questão de organização, né? Alguns autistas também apresentam algumas falhas, né, algumas dificuldades maior na função executiva. Então, vamos supor, ah, eu moro sozinho, eu não tenho problema nenhum em fazer faxina na minha casa, né, de fazer a limpeza da minha casa, de limpar o banheiro, a cozinha, essas coisas que são chatas, né, mas não há dificuldade em fazê-lo. Mas a partir do momento, vamos supor, que eu tiro as panelas do lugar para limpar, né? Coloco em cima da mesa, deixo secando. Eu tenho uma dificuldade muito grande de organizá-las e voltar para o armário onde elas têm que voltar, né? A gente pensa assim, não, mas é simples. As panelas estão aqui em cima da mesa, a gente tem que empilhar e colocar de volta no armário onde elas estavam. Ainda que seja simples racionalizar isso, né, e seja simples para que eu compreenda o processo envolvido, realizar esses processos não são tão simples, né? Então, mas daí vocês falam assim, nossa, mas são coisas tão essenciais. Pois é,
né? Isso tem a ver com algumas peculiaridades do padrão do autismo, que quando aqui eu chegar ali, a gente tem mais duas questõezinhas para abordar, né? Eu vou trazer para vocês como eu vejo, como eu percebo, tá? Esse todo do espectro, como a gente está falando. Então vejam que aqui abordando a questão do espectro, a gente falou da questão da linguagem, né? De ser verbal, não ser verbal, né? De ter outras questões associadas, como a ecolalia, dificuldade de comunicação, dificuldade de se relacionar, né? A questão sensorial, a questão da função executiva, da gente vai ter a questão da percepção. Por exemplo, eu por muito tempo não tinha a compreensão de ver alguém triste e perceber essa tristeza na pessoa, né? Então isso causa muitos maus entendidos e isso vai gerar problemas nas minhas relações, né? Então, é, por exemplo, vamos supor que alguém me conta uma história muito triste que aconteceu com ela, né? Não necessariamente eu vou ter a percepção de que ela ficou triste em razão daquele acontecimento, né? Isso que seria inato ou automático para a maior parte das pessoas, demanda um processamento da minha parte, demanda que eu racionalize, né, e não só absorva de forma automática o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Isso, eu consegui adquirir algumas habilidades nesse sentido ao longo do tempo, né? Observando e entendendo a necessidade de que eu tenha mais responsabilidade emocional. Na verdade, de que não que eu tenha mais responsabilidade emocional, mas que eu adquira habilidades para atender essas responsabilidades emocionais, né? Então a gente fala sempre no nosso grupo de autistas e tudo mais, né, de que você ter essa condição não é uma carta branca para que você não tenha responsabilidade emocional em relação às outras pessoas. Todos temos que ter, né? A gente tem que entender quais são as nossas limitações, muitas vezes o que é esperado e tentar desenvolver algumas estratégias, né, para que a gente possa também oferecer para as outras pessoas algum conforto, né, oferecer para algumas pessoas algum aconchego que é esperado de nós, né? Mas nem sempre essa forma de expressão e de compreensão da expressão alheia é automática. Então, muitas vezes existe uma ideia de que o autista ele é insensível, de que o autista não tem empatia, quando na verdade existe uma dificuldade do processamento do que está acontecendo ali. Ou às vezes uma dificuldade na forma de expressar o que está acontecendo conosco. Vou dar um outro exemplo que aconteceu na minha vida há alguns anos. Eu cuido da minha avó, ela tem 89 anos, e por muito tempo cuidei do meu avô também, né? Eles eram casados, o meu avô era mais velho do que a minha avó, e em um determinado momento, numa determinada noite, ele passou muito mal. Eu chamei a ambulância, liguei para o meu tio foi para casa onde eu morava com a minha avó, ficou cuidando da minha avó, e eu fui acompanhar o meu avô até o hospital. A gente passou boa parte da noite ali. Eu sentei no lugar que eu conseguia ver na sala de emergência ali o meu avô sendo atendido e via aquela movimentação toda. Num determinado momento, eu vi a maca do meu avô sendo levada para um outro lado e eu fui buscar ter informações. Bom, fui buscar uma enfermeira. Eu falei, olha, eu sou neto do seu Edson. A gente chegou aqui assim, assim, assado. Queria saber como meu avô está. Ali eu fui, perdão, né? Ela falou assim, só um minutinho, o médico vai conversar com o senhor na sala dele, né, no consultório dele. Ela me pediu para que a acompanhasse, né? E
ali o médico dentro da sala dele, eu achei aquela situação estranha, porque normalmente se dá informação no corredor, né, e tudo mais, e ali o médico me deu a informação de que o meu avô havia falecido, né? Isso me gerou grande tristeza, né? Me estraçalhou. Afinal, eu cuidava dele, ele havia sido, junto com a minha avó, a pessoa que havia cuidado de mim por toda a minha adolescência, né? E agora ele ia ter que chegar em casa e falar para minha avó e falar para os meus familiares que meu avô nunca mais ia voltar para casa, né? Eu saí com meu avô de casa vivo e eu ia voltar sem ele com uma sacola de lixo onde estavam as roupas dele ali, com a informação de que meu avô tinha morrido, né? E naquele momento só consegui falar para o médico, mas e agora, o que que eu faço? Né? E, e, eu, e ali depois eu percebi que uma estranheza, e eu não consegui identificar naquele momento o que acontecia, né? Porque de alguma forma o médico, a enfermeira que estavam ali me atendendo, eles esperavam uma reação minha, né? Ou de choro, ou de desespero, né? Alguma reação que eles pudessem identificar como sendo de sofrimento pelo que estava acontecendo ali, né? Acabaram de dar notícia de que né, uma pessoa que eles acreditavam que era querida para mim, que o meu avô tinha falecido, e eu permaneci ali impassível, perguntando o que que eu faço, né? Então, aquele momento que depois eu fui entender, lembrando e pensando, né, e a partir do diagnóstico fez mais sentido, né, eles achavam que eu não estava nem aí para a morte do meu avô, de um ente querido, né, quando na verdade, como eu falei para vocês, eu estava dilacerado, né. Mas a forma de expressar isso, assim como a forma como eu entendo que as pessoas expressam, nem sempre é igual entre pessoas típicas, né, as pessoas não autistas, e as pessoas atípicas, né, as pessoas neurodiversas, onde o autismo se enquadra. E outra questão é a questão das habilidades motoras, né, motriciais. Ah, as minhas dificuldades motoras não são tão graves, mas eu tenho uma dificuldade motriz fina, então eu tenho uma dificuldade para escrever à mão, né? Então minha caligrafia sempre foi péssima, né? Eu até hoje não sei escrever com letra corrida, eu sempre escrevo com letra de forma e sempre desde criança escrevi com letra de forma. Tenho até dificuldade de ler quando está escrito em letra corrida, né? Tem dificuldade, por exemplo, para cortar as unhas. Então, eu corto as unhas uma vez por semana, né? Então, quando está chegando o dia, eu já começo a olhar, já começo a ficar incomodado, porque as unhas estão na hora de cortar, mas eu já sei que aquilo vai ser um problema, porque aquilo é difícil para mim, né? É, percebo que algumas pessoas fazem pá, pá, pá com um cortadorzinho, não tapa, assim, né? De uma forma muito ágil, mas para mim é um processo difícil. Então, eu quis trazer para vocês alguns elementos que compõem o espectro autista. Então, a gente não tem simplesmente do nível de suporte mais leve, passando pelo moderado, até um nível mais severo de, de necessidade de suporte, né? Mas a gente tem alguns fatores que vão compor o espectro, que basicamente são linguagem, a questão sensorial, a questão de função executiva, a questão de percepção e a questão de motricidade, né? Ainda a questão de motricidade, a gente pode ter ainda os movimentos de autorregulação, né? Que daí é daqueles filmes, das novelas que a gente vê que normalmente a criança indo para frente, para trás, ou fazendo alguns movimentos com as mãos, né? Sejam eles quais forem, né? Mas a gente tem que conseguir distinguir que é diferente movimentos involuntários de movimentos voluntários, né? O autista, quando realiza movimentos de autorregulação, normalmente, ainda que nem sempre tão consciente, seja automático fazer,
mas são movimentos que ele faz para ficar mais tranquilo, para se autorregular, né? Então, se você vê uma criança, um autista, fazendo alguns movimentos que você pode achar estranhos, né? Ele está tendo uma crise, você tem que intervir de alguma forma? Não necessariamente. Tá? Ele pode estar fazendo aqueles movimentos unicamente para se autorregular, para ele ficar mais tranquilo com ele mesmo, né? Eu sempre é uma coisa interessante, né? Como a gente vai acontecendo as coisas e vai se enganando para a gente pertencer, ter uma identificação mais normal, né, do que é esperado. Eu lembro que de toda a vida eu andar em shopping, andar em supermercado, que eram, né, ambientes estressores para mim. Eu ando com a mão como se eu estivesse regendo assim uma orquestra. E eu sempre coloquei na minha cabeça que eu fazia isso, que era um movimento que eu de fato estava me imaginando regendo uma orquestra, né? Mas, na verdade, esse movimento era para me tranquilizar em um ambiente que me causava ansiedade, né? Então, quem via a cena podia achar que, cara, é estranho, porque ele está fazendo isso? Ele acha que está conversando com alguém? Né? Não, é um movimento que eu faço porque eu já entendi que o meu corpo ele se autorregula dessa forma, né? Então, eu queria que vocês entendessem, né, que o autismo, a minha percepção do autismo é como o autista ele processa as coisas de um modo diferente dos não autistas, né? Como uma pessoa atípica processa os acontecimentos e processa a realidade de uma forma diferente das pessoas típicas. Vou dar um exemplo para vocês, para tentar deixar bem claro essa imagem do processo, tá? Vamos supor que a gente tenha aqui nas minhas mãos dois celulares diferentes. Um da marca Apple, sistema iOS, né, e um da Samsung, sistema Android. São dois celulares muito parecidos, com basicamente as mesmas funções, fala, manda mensagem, tira foto, tudo mais, mas os processadores deles são diferentes. Muitas vezes, o que eu consigo ter de programa, de funcionalidade no meu celular iOS, da Apple, eu não consigo fazer rodar no meu celular da Samsung, né, que é o Android. Outras vezes, o que é adequado para o celular do Android não roda no celular da Apple, né, sistema iOS. É uma falha? Não. É uma diferença na forma como se processa. É uma diferença na qual esses dois é, é, instrumentos, né, apetrechos, né, por mais que sejam muito parecidos e tenham funções muito semelhantes, assim como nós humanos, né, é, porque a gente sempre fala que o autismo não é uma deficiência visível, né, porque é, fora a minha questão de regência na rua, né, eu não tenho algumas características físicas ou algum padrão físico que me torne identificável, né, a um olhar mais destreinado, né? Então, assim como esses celulares, por mais que eles sejam parecidos nas suas funções, nas suas formas, né, nas suas telas e tudo mais, eles têm formas de processamento diferentes. Então, tudo que eu falei para você da questão de linguagem, para vocês na questão de linguagem, sensorial, executiva, percepção, é, de habilidades motoras, né? A gente entra aí em diferenças de processamento, né? Não que um seja deficiente e o outro não seja, né? Que um seja melhor do que o outro, mas às vezes, por serem formas de processar distintas, né? Há uma dificuldade para que um programa funcione nos dois da mesma forma. E esse programa, vamos supor que é o processo de aprendizagem, né? Então, muitas vezes, um professor ele dá uma aula que é
excelente, né, para quem tem ali um formato de processamento iOS da Apple, mas que para quem processa de uma forma Android, Samsung, não faz o menor sentido, né? Então, uma das questões que a gente busca trabalhar é quando a gente tem um aluno autista na sala de aula, ou a gente está se dirigindo a um autista, né, é tentar entender a forma como ele percebe o mundo e porque é diferente de uma pessoa típica, né? Então isso gera muito conflito. E esses conflitos, de uma forma geral, não são construtivas, né? Não são. Peraí, entrou uma ligação aqui. Desculpa. Essas diferenças não são uma forma. São prejudiciais quando a gente fala de relações. Isso é muito complicado, porque o que pauta a vida humana, né, são as relações. A gente se humaniza pelas relações, né? Primeiro pelas nossas relações de família, depois as nossas relações de coleguismo, de amizade na escola, depois nas nossas relações afetivas, amorosas, das nossas relações sexuais, nas nossas relações de trabalho. Então, todas as mediações que o ser humano desempenha na sua vida, né, tão permeadas de relações, né? E a deficiência, a dificuldade do autista está exatamente nessa questão, nas relações. Então você veja como é sério, né? Percebam como é sério isso, porque a deficiência do autismo, né, ele vai se fazer presente nas relações familiares, pai, mãe, irmão, né, é, tio, avô e tudo mais, vai se fazer presente nas relações na escola, com o professor, com o diretor, com os outros colegas de sala de aula, né? Ele vai se fazer presente nas relações de trabalho, com seu chefe, com outros colegas, no caso de vocês, né, com os pacientes, né? Então, são desafios muito, muito grandes que a gente tem nesse âmbito, né? E que a gente tem que pensar e desenvolver estratégias, né, para que essa diferença, essa dificuldade não se torne uma barreira, não se torne um obstáculo, né? E isso é o que a gente está tentando fazer hoje na Unicamp, através da fundação e dos processos que o coletivo proporciona, né? A gente está tentando fazer com que diminuir essas barreiras, entendendo o funcionamento de um autista adulto, que a gente conhece em tese, né? Essas questões de linguagem, sensorial e tudo mais, como eu já falei para vocês, mas a gente não tem tanta expertise em estratégias desenvolvidas de uma forma sistemática, pensada, articulada, né, metodologicamente correta, né, como é feito para as crianças. Então, de toda a produção científica no mundo voltada para conhecer o autismo, 98% são voltadas para crianças e adolescentes. Só 2% são voltadas para adultos. A gente entende a importância desses estudos para crianças e adolescentes, não há dúvida disso, né? É fundamental, especialmente a partir do que o desenvolvimento na fase da infância, né, da juventude, da adolescência ali, é muito maior do que a gente vai ter depois na fase adulta, né? A gente se desenvolve muito mais rápido. Quanto mais novo a gente é, mais a gente se desenvolve, então mais importante são os acompanhamentos, os tratamentos, do que numa fase adulta. Mas as dificuldades que vão permanecer, né, elas são mais importantes na fase adulta, porque é onde a gente passa a maior parte da vida e é onde a gente a gente estabelece a maior parte das nossas relações, né? Porque a partir do momento que a gente está no ensino médio, né, que a gente está na faculdade, que o mundo se expande e as nossas relações também se expandem, é que a gente vai buscar entrar no mundo do trabalho, né, que a gente vai iniciar alguns relacionamentos afetivos, amorosos, de uma forma mais intensa, né? Então, esses problemas, eles aumentam, nessas dificuldades, eles aumentam. E daí a gente não tem uma estrutura própria
para fazer o acolhimento, para fazer o acompanhamento nesses momentos de maior dificuldade. Então, isso é um problema em que a gente ter um grande número de pesquisas voltado para a infância e para a adolescência e poucas pesquisas para o âmbito do indivíduo neurodiverso adulto causa, né? Não existe, praticamente não existe, tá? Não estou estudos aprofundados de forma que a gente possa de fato, auxiliar esses sujeitos, né, de uma forma metodologicamente acertada, né, no campo das terapias, do que pode ser fornecido para esses sujeitos. Né? Então, daí a grande importância, né, de que centros de saúde, de pesquisa, escolas como as que vocês estão, né, volta um pouco esse olhar para compreender o ser humano como sujeito integral, né? Desde com as suas nuances, mas desde a infância até a fase idosa, né? Um autista é um autista do momento que nasce ao momento que morre, né? Então ele passa toda a sua vida. Não existe a questão, né, do autismo adquirido ao longo da vida, né? Muitas vezes dada a dificuldade de se diagnosticar um adulto, é necessário uma pesquisa com familiares, com pessoas que conviveram com o sujeito na infância, porque se aquela pessoa era autista na infância, né, ou seja, tinha mais claro algumas características de autismo na infância, ele continua sendo autista, né? Ainda que exista o mascaramento, ou seja, ainda que a gente vá se adequando, né, para fingir que a gente é mais normal, né, a partir de um critério estabelecido para a sociedade, do que a gente de fato é. Né? E daí, como conversei com vocês de início, né, esse fingimento de ser normal, como ir ao supermercado, para fazer tarefas comuns e rotineiras, né? Ir ao supermercado, ir para a aula, né? Como outras pessoas tantas fazem sem maiores problemas, e a gente tenta fazer isso como se para a gente não tivesse um problema, isso vai causar um nível de ansiedade, de comorbidades muito maiores do que para outras pessoas, né, que não tem esse limite tão mais baixo como a gente tem. Né? E aí a gente tem questões muito mais sérias, tá? Como comorbidade. Eu vou passar para vocês alguns dados que a gente não tem esse mapeamento feito no Brasil. Tá? Eu vou trazer dados que a gente tem no Reino Unido, a partir de pesquisas do Reino Unido, que são pesquisas que a gente encontrou como sendo mais avançadas no sentido de fazer um mapeamento dos sujeitos autistas. Tá? Então vamos ver lá. Olha, 75% dos autistas vivem com os pais ou familiares, em comparação com 16% das pessoas com deficiência em geral. Ou seja, 75% dos autistas têm uma dificuldade muito maior de ter autonomia de vida do que pessoas com outros tipos de deficiência, como deficiente auditivo, deficiente visual, deficiente né, cadeirantes de todas as formas. Essas outras pessoas com essas outras deficiências visíveis têm muito mais condições de ter uma vida autônoma, né, do que autistas, tá? E isso tá, e o cerne dessa dificuldade, tá como eu falei para vocês, perdão, porque eu estou vendo uma foto aqui e me confundo. Mas para vocês, o cerne disso está a grande dificuldade na questão das relações, né? Porque atrapalha as relações de trabalho, atrapalha as relações acadêmicas, né? E isso vai desenvolver em que o sujeito se feche em si e acabe necessitando por mais tempo da atenção dos familiares. Né? Daí a gente tem outra questão. Apenas 22% dos adultos autistas têm qualquer tipo de emprego.
adultos autistas sem deficiência intelectual, ou seja, aqueles que têm nível de suporte 1 ou nível de suporte leve, né? A gente não fala autista leve ou autista severo, moderado, a gente sempre pensa no nível de suporte que ele precisa. Então, eu sou um autista de nível de suporte leve, tá? Eu preciso de pouco auxílio para poder me relacionar com o mundo, né? Mas essa faixa, e que são o maior número de pessoas que estão nos ensinos técnicos como vocês, no ensino médio, que conseguem entrar na faculdade, estar no mundo do trabalho, né? Tem 9 vezes mais probabilidade de morrer de suicídio do que pessoas não autistas, né? Então, 9 vezes. E até 9 vezes mais chance, né, de ter ideações suicidas e vir a óbito em razão disso, do que autistas de nível moderado, de nível de suporte moderado e nível de suporte severo, né? Isso é uma comorbidade, vamos dizer assim, né, vocês provavelmente vão ter um termo mais adequado, mas muito característico dessa faixa em que eu me encontro, tá? Tem crianças autistas, né, também de nível leve e nível de suporte moderado, tem 28 vezes mais probabilidade de pensar ou de tentar suicídio do que crianças não autistas, né? Então, por esses dados, eu quero trazer para vocês a importância da estabilidade e da saúde mental tem para nós, né? Então, é realmente uma questão de sobrevivência a nós mesmos, né? E para isso, a gente precisa de uma forma eficaz do apoio e da compreensão da sociedade como um todo, né? Ah, tenho aqui alguns outros dados. Daí a questão das mulheres, né? 1 em cada 5 mulheres com anorexia são autistas, né? 1 em cada 5 pessoas com a anorexia morrerão cedo. Isso a gente está falando de comorbidades, né, mais típicas em mulheres, né? A gente tem trazendo ainda quase 8 em 10 autistas adultos, ou seja, 80%, têm uma condição de saúde mental, como depressão, ansiedade, né, outras questões associadas, síndrome do pânico, questões sérias associadas aí, né? Mais de 3 em cada 10 adultos autistas, ou seja, 30% adultos, a gente está falando, sofrem bullying no trabalho. Então a gente está vendo, né, como a questão ambiental, né, da onde a gente, dos sistemas onde a gente é inserido, do mercado de trabalho, né, da vida acadêmica mesmo, né, por mais que hoje a gente tenha uma compreensão mais acolhedora das diferenças, sejam elas de gênero, étnico-racial, né, de todas as formas, da deficiência, mas ainda assim 30% é um número muito elevado de bullying quando a gente pensar em pessoas adultas, né? Daí, transtornos de ansiedade afetam 42% das crianças autistas, em comparação com apenas 3% das crianças sem autismos. Ou seja, quase metade das crianças autistas têm ansiedade. Só 3% das crianças não autistas têm ansiedade, né? Problemas de saúde mental, como um todo, afetam 80% de adultos autistas, mas a maior parte não recebe nenhum tipo de ajuda ou suporte que precisam. Então, a gente não está dizendo que é 79%, perdão, não 80%, mas 79% dos adultos autistas precisariam de suporte ou de ajuda, mas a maioria não recebe. Daí é o que eu falei para vocês. Não existe um número adequado de pesquisas e, portanto, de formação profissional de pessoas na área de saúde aptas a atender esse público. É muito difícil encontrar profissionais na área de saúde aptos a fazer o atendimento voltado para o público autista adulto. Ainda que, minhas caras e meus caros, não é uma questão que exige muita complexidade ou muitas adequações. Aqui a gente está falando
de basicamente ter mais empatia, ter mais sensibilidade, a gente fala muito da grande importância do atendimento humanizado, né, para todos e para todas de uma forma geral, mas isso tem um impacto muito maior para a vida dos autistas, tá? Então, eu quis trazer alguns dados para vocês terem um pouco de noção da seriedade, né, desse universo. Tá? Então, aqui, a maior parte dos exemplos e dos dados que eu trouxe para vocês são daqueles do que a gente chama de autistas nível 1 ou autistas de nível leve do suporte. Tá? Bom, a gente tem um tempo aqui e daí a questão da realidade do diagnóstico tardio, né? Ele é praticamente inexistente. O SUS, os sistemas públicos de saúde, não garantem esse acesso, esse serviço para adultos, tá? E 99%, né, das pessoas que não conseguem o acesso a isso são exatamente esses pacientes de nível leve de suporte, porque tipicamente os de nível moderado e nível severo, né, você consegue fazer uma identificação precoce, né, o atendimento pediátrico, o atendimento multissetorial, né, ou mesmo as escolas conseguem fazer essa identificação de uma forma mais clara. Então, o que acaba passando nessa peneira da falta de identificação aí são os autistas de nível leve de suporte, e não existem protocolos adequados, né? A gente tem aí adaptações de protocolos de psicodiagnóstico que são usados em crianças e adolescentes, mas não existem diagnósticos precisos, né? Não existem índices precisos voltados para o atendimento de adultos, né? Isso torna muito difícil um profissional ter a qualificação necessária para fazer esse diagnóstico. Como que hoje se entende que um profissional de psicologia, neuropsicólogo, ou neuropsiquiatra, ou neurologista, né, tenha uma qualificação maior para o atendimento desse público? Pela experiência, né? E pela experiência não só com crianças autistas, com adolescentes autistas, mas aqueles que já fazem um acompanhamento há mais tempo daqueles autistas que eventualmente ele começou a atender no passado e cresceram, né, ao longo desse tempo e continuaram sendo acompanhados por esse profissional. Então, esse é o referencial que a gente tem hoje, tá? Então, como são pouquíssimos profissionais, a qualificação é muito restrita, né? Os valores de acesso para a gente encontrar um profissional que possa fazer o diagnóstico, muitas vezes é proibitivo, né? Eu tive acesso ao meu diagnóstico durante o meu mestrado. Durante o meu mestrado, eu era bolsista. Sendo bolsista, eu recebia de bolsa do mestrado R$ 1.500 por mês. A avaliação diagnóstica, que não é fornecida gratuitamente em lugar nenhum, né, custava de 1.700 a R$ 3.000. Então, como que alguém que recebe uma bolsa de R$ 1.500 pode se propor a pagar uma avaliação diagnóstica de R$ 3.000? Não faz, né? Então, a gente vê que a barreira econômica, a barreira financeira, a barreira social, né, é um importante fator de subdiagnóstico quando a gente pensa nessa faixa aqui que eu me encontro, né, os autistas nível de suporte 1. Há ainda a questão agravante de que a pessoa tem maior dificuldade de estar no mundo acadêmico, a pessoa tem maior dificuldade para conseguir se manter no emprego, ainda que seja qualificada, né? E isso implica em menor renda, e essa menor renda, maior dificuldade de ter acesso ao diagnóstico e aos tratamentos adequados. Então, gente, eu gostaria que vocês percebessem que é realmente uma situação complexa, né?
E quando eu me vi, né, nessa situação, de ter de buscar, de ter essa possibilidade de estar no espectro, de ter de buscar auxílio e não poder pagar por ele e não encontrá-lo numa rede pública, né, eu contei com a sorte, né, de ter amigos e conhecidos que me indicaram pessoas que pudessem me atender e fazer avaliação multidisciplinar por valores sociais, né. Mas, a partir do início do coletivo, a gente tinha em mente que a gente não pode, que um direito, né, constitucionalmente garantido como a saúde, um direito humano como a saúde, né, tenha esse referencial de que a pessoa, para ter acesso a ele, dependa de sorte, né, ou dependa das pessoas que não conhecem, né. Isso tem que ser um acesso universal, né, um acesso gratuito, um acesso garantido dentro dos sistemas de saúde. Mas eu não sou político, não sou governante, não tenho acesso a esse tipo de pessoa. Então, o que o nosso grupo buscou fazer foi criar uma rede de suporte, buscando profissionais que tivessem essa competência de atender esse perfil de sujeitos e que pudessem atendê-los por valores sociais. Então, hoje o coletivo tem alguns convênios onde a gente garante avaliação psicodiagnóstica, né, em algumas clínicas, por valores sociais, que são valores de R$ 50 a consulta. A gente não consegue, porque a gente não tem nenhum apoio financeiro de lugar algum. A gente faz tudo através de parcerias, né? A gente faz através de parcerias. Então, a gente não consegue garantir isso de uma forma mais democrática, mais acessível. R$ 50 é muito pouco para esse profissional, é quase nada, especialmente porque ele também tem as suas obrigações de vida, né? Tem as suas contas para pagar, né? Mas muitas vezes, para quem paga R$ 50 por consulta, ainda é um valor considerável, né? A gente não conseguiu tornar mais democrático e mais acessível, né? Então, por isso a gente tem lutado tanto e brigado tanto, com a Unicamp, com o município, com o Estado, para que garantam acesso a esse serviço nas redes públicas, né? Então, isso foi uma forma com que o CalCamp, o Coletivo Autista da Unicamp, teve uma alternativa de garantir algum suporte, porque originalmente na ideia de um grupo, de um coletivo, assim como é de qualquer outro grupo, seja ele étnico-racial, seja LGBTQIA+, seja um grupo que visa igualdade de gênero, né, grupos feministas e tudo mais, é fazer garantir apoio entre pares, garantir direitos, né, garantir demandas em relação às instituições, garantir uma mentoria entre pares, que é fundamental. Mas a gente teve que ir um pouco além e, e tentar buscar recursos, né, para atendimento no âmbito da saúde também, né? Uh, Bom, sobre o último eixo aqui proposto, né, aprender a lidar com pessoas autistas, de conhecer o coletivo autista da Unicamp, suas ações e estratégias de acolhimento, direção e compartilhamento de informações baseadas em evidências e divulgar para a comunidade do COTIL, né? A gente tem a primeira ferramenta foi um mapeamento de quem são esses sujeitos que estão no âmbito da universidade, né? Então, com o apoio da Associação de Pós-Graduandas e Pós-Graduandos, com a associação do DCE, porque a gente não teve apoio institucional a princípio, né? A gente buscou entender quem são essas pessoas que estão na universidade e precisariam de um tipo de auxílio e qual seria esse auxílio. Então, o primeiro passo foi fazer um mapeamento para a gente entender e poder dimensionar quantas pessoas são e o que essas pessoas precisam, né? Então, a gente tem lá, se vocês entrarem no Instagram,
do Coletivo Autista, que é @Coletivo Autista Unicamp, né? Tem lá um link, e nesse link, vocês acessando, vai ter mapeamento Calcamp, né? A gente fez esse mapeamento com boa parte dos estudantes para saber quantos eram, quantos suspeitavam, quantos tinham diagnóstico, quantos não tinham diagnóstico, quanto gostariam de passar por um processo diagnóstico, é, quantos tinham a suspeita, mas não gostariam de passar pelo processo diagnóstico, por que não gostariam de passar, para a gente entender quais as dificuldades e poder agir e planejar em relação a elas. Tá? Buscando extrapolar um pouquinho mais também as nossas ações, a gente buscou, assim como a gente está fazendo com vocês, e a gente já fez um encontro presencial com o pessoal em Jaguariúna, no Centro de Excelência de Atendimento de Autismo de Jaguariúna, um encontro com adolescentes que ainda iam entrar no ensino médio. Né? Isso a gente compreendeu que tem um fator de acolhimento muito importante, né, para a gente mostrar para aqueles jovens autistas, crianças e adolescentes, né, que o limite deles de desenvolvimento educacional não é o limite que necessariamente é imposto a eles, de falar, não, você vai fazer o ensino médio, você vai terminar o ensino médio e pronto, e daí você já pode buscar um trabalho, alguma coisa assim, né? Não. Eles têm todo o direito de sonhar e querer ir atrás e ter o apoio da sociedade para que entrem em uma faculdade pública, né, numa universidade pública como é a Unicamp, escolha sua carreira, desenvolva um projeto de vida, constitua uma família, se assim desejar, né, comungue de uma religião, se assim o desejar, não o faça, se assim o desejar. Né? A gente teve esse encontro onde a gente levou vários autistas de várias áreas de atuação dentro da Unicamp para conversarem com esses adolescentes, para mostrar, olha, é possível. Existem limitações e restrições intrínsecos à própria condição, mas é possível. Né? E a gente está aqui já na Unicamp, brigando, lutando, batalhando, para que quando vocês chegarem aqui na Unicamp, numa universidade pública, que todos, né, todo brasileiro deveria ter esse direito garantido, você encontre um ambiente muito mais acolhedor do que nós encontramos aqui. Né? Então, esse é o processo que a gente tem feito dentro da instituição. A gente está numa briga muito grande, num movimento muito grande, junto ao COTIL, ao COTUCA e à própria graduação da Unicamp, pleiteando vagas para pessoas com deficiência também. Né? Então, se vocês me perguntarem, eu sou da área de educação, educação de direitos humanos, educação inclusiva, se eu acho que as cotas são a solução. Não acho que as cotas são solução em nenhum âmbito. Mas eu acho que as cotas hoje, tanto para pretos e pardos, cotas sociais, cotas para pessoas com deficiências, são absolutamente necessárias por uma questão de justiça social. A partir da sociedade que a gente vive, de uma sociedade como a sociedade brasileira né, desigual como a sociedade brasileira racista como a sociedade brasileira capacitista como a nossa sociedade né, as cotas são um instrumento necessários para a gente garantir mais justiça social. Né? Mas elas não devem ser vistas como uma solução para sempre. A gente tem que buscar escarafunchar para mudar, para transformar a realidade para que as cotas, em algum momento no futuro, seja daqui 10, 20, 30, 50, 100 anos, deixem de ser necessárias, porque quando elas deixarem de ser necessárias, é quando a gente encontrou mais equidade, quando a gente encontrou uma sociedade mais harmônica de justiça social. Né? Então, eu acho que a grande meta que a gente tem que ter né, é buscar reformular, reconstruir, reconstituir uma sociedade mais equânime, mais justa, mais equilibrada, mais aberta às diferenças, né, para que não seja necessário a existência de cotas.
tá? Quando a gente fala aqui a necessidade de cotas para pessoas com deficiência, eu vou trazer mais alguns números para vocês, e já vou encerrando. A gente tem uma média de pessoas com deficiências matriculadas no ensino superior no Brasil, e, se eu não me engano, 0,56%. Tá? A média no Brasil é 0,56%. A média no estado de São Paulo é 0,44%. A média no município de Campinas, eu não vi de Limeira, vocês me desculpem, é 0,34%. A média de matrículas no ensino superior na Unicamp de pessoas com deficiência é 0,18%. Ou seja, quase um terço da média nacional, menos da metade da média estadual, e é quase menos da metade da média do município de Campinas, onde a gente tem o maior campus, né? Então, a gente está falando de uma universidade pública, a gente está falando de uma universidade que tem recursos que vêm do público, da população, onde todo mundo que paga imposto, todo mundo que compra uma caixinha de fósforo no estado de São Paulo, que paga ICMS, né, está pagando um dinheiro que vem para as universidades públicas. E elas deveriam ter uma responsabilidade muito maior do que devolvem para a sociedade, né, do que apresentam como contrapartida para a sociedade. Então, a gente tem aí um número imenso de pessoas com deficiência. A gente tem alguns índices bem conservadores, dizendo que 7, 8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, mas no ensino superior no Brasil a gente tem 0,56%, e numa universidade pública como a Unicamp a gente tem 0,18%. Então, a gente entende que as cotas, né, são absolutamente necessárias, até como forma de criar uma cultura de que as pessoas com deficiência, onde juridicamente os autistas também se enquadram, mas a gente tem aí as deficiências auditivas, visuais, todo tipo de deficiência, né, tem que fazer jus e tem direito a entrar mais a ter acesso à educação no ensino superior, né? E isso é uma pauta fundamental do coletivo autista. Então, e essa pauta a gente não vai conseguir resolver sozinho, né? Então, eu vejo muitos grupos, especialmente grupos identitários, né, da questão étnico-racial, LGBTQIA+, que se fecham em discussões, né, e às vezes desvirtuam a questão do lugar de fala, onde só pretos e pardos falam sobre a questão do racismo, né, só LGBTQIA+, fala sobre a questão LGBTQIA+, né. A gente não pode se dar o luxo de só autista, tá falando sobre autista, né? Então a gente sempre procura estabelecer diálogo com pesquisadores, com pessoas que pensam a questão do ponto de vista de políticas públicas, com autoridades, né, porque a gente pensa que é assim que a gente vai construir políticas públicas. E ainda se a gente se fechasse, não, só pessoas com deficiência falam sobre a questão de inclusão e acessibilidade, né, para a gente é um erro estratégico, porque a gente já está chamando toda a responsabilidade para nós mesmos, quando não é uma responsabilidade da sociedade. É uma questão que a sociedade tem que refletir. Então, é um momento em que eu aqui, como sujeito, que vive essa condição, né? Vocês que vivem, que são pesquisadoras, estudantes, né, da questão da saúde, né? A gente tem que se unir aqui no sentido de pensar de como a gente pode pensar políticas educacionais, políticas sociais, políticas públicas de inclusão e acessibilidade, né? Não customizadas para o Guilherme, porque eu só posso falar aqui da minha experiência de vida, enquanto eu não trago os dados de pesquisas para vocês, né? Mas a gente tem que pensar como a gente pode construir isso voltado para a sociedade, voltado para uma sociedade inclusiva e para uma sociedade equânime, né? Uma sociedade que garanta mais justiça social, né? Então, gente, eu acho que eu falei bastante, extrapolei de alguma forma o meu tempo aqui, e agora me coloco à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham, né? Na medida que eu possa responder,
eu vou tentar responder com vocês, ou se aparecer alguma provocação que eu não consiga responder, também convido vocês para que juntos a gente consiga desenvolver e pensar em algumas propostas de resposta ou de caminho para a gente encontrar algumas estratégias aí. Está me ouvindo? Te ouço, Samara. Eu queria agradecer mais uma vez, está sendo muito esclarecedora essa palestra, e é muito importante para a gente falar mais sobre isso. E eu vou te fazer algumas perguntas, tá bom? Que fizeram aqui para serem respondidas. A primeira é: quais são os maiores desafios do autismo na vida adulta? Olha, eu acho que o maior desafio, não sei se do autismo, mas eu acho que para o autista, é entender que o diagnóstico do autismo não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida, né? A gente não pode pensar que um diagnóstico, né, feito por um médico ali, dizendo, é autista nível de suporte 1, 2 ou 3, né, é aquilo que vai resumir a nossa vida, é aquilo que vai determinar as nossas potencialidades de desenvolvimento e até onde a gente pode ir. Eu penso em autistas, né, muitas vezes eles, muitos autistas, eles se limitam por terem um diagnóstico e eles leem lá quais são as dificuldades e se conformam com aquilo, né? Então, eu acho que a maior dificuldade são duas. Primeiro, é o próprio autista entender que são duas, mas são uma só, que não é o diagnóstico que o limita, né? Segundo, é que a sociedade entenda que não é o diagnóstico que limita o sujeito, né? Ele pode ter aí toda a perspectiva do mundo de fazer o que ele quiser. Vou dar um exemplo do meu caso. Eu sou de Curitiba, eu vim estudar no interior de São Paulo em um determinado momento da minha vida, fui para uma escola particular, dessas tradicionais, e ouvi o coordenador dessa escola falando para minha mãe, né, quando os coordenadores de escola falam, querendo ser afetivos e acolhedores, como na verdade não são, e falam assim, falando para minha mãe, olha mãe, acho melhor a senhora procurar uma outra escola para o Guilherme, porque ele não vai dar conta de acompanhar na nossa escola, porque ele não vai dar conta com rigor da nossa escola, né? Ele não vai dar conta dos outros colegas, de acompanhar os outros colegas, né? Não só dei conta, como finalizei todo aquele processo, fiz uma faculdade de Direito, fiz mestrado na Unicamp, estou fazendo doutorado na Unicamp. Então, hoje, como educador, eu penso em como aquele profissional, aquele coordenador de escola, né, era despreparado, né, e tinha uma mentalidade excludente, mesmo sem eu ter o diagnóstico, porque ele viu em mim algumas dificuldades, não queria se incomodar, né, como o sistema de ensino como um todo é excludente, né, e como sujeito, como ser humano, eu tenho ainda uma raiva imensa daquele sujeito que falou para o Guilherme criança, né? Ele não consegue, ele não vai dar conta e ele não é capaz de. Eu acho uma atrocidade um adulto falar isso para uma criança, falar isso para um adolescente, é uma violência, tá? Então, eu acho que a grande questão é a gente não tem que pôr o diagnóstico como um ponto final, esse é o limite, é um ponto de partida. Entendi. Ele pode ter algumas dificuldades a partir disso, então agora eu vou conhecer ele e ver qual é a realidade dele e ver até onde, né, a gente pode ajudar ele a se desenvolver. É isso que é o papel, né? Então, a maior dificuldade para o autista e para o autismo é que a gente não seja limitado para um aspecto médico, né? Mas pela nossa própria subjetividade, pelas nossas próprias possibilidades.
São essas barreiras que são impostas a vocês, né? Vou minha bateria aqui. Eu disse que são essas barreiras que são impostas a vocês que dificulta. Perfeito, exatamente. A próxima pergunta é: você acha que os profissionais da educação estão preparados para a formação dos alunos com transtorno de espectro autista? É que eu acho que já entra no que você disse também. Eu acho que muitos não estão, muito mais por criarem estereótipos na cabeça, né, de que é difícil, é complicado, não vão dar conta, porque, né, por uma imagem que tem, do que pela prática mesmo. Né? Eu tenho visto que quando os profissionais eles buscam compreender a condição e a subjetividade, eles fazem o papel que devem fazer, que é de educador, e o papel de educador é conhecer também o seu aluno para entender como ele aprende, como avaliá-lo, né? Quais são as questões daquele aluno. Quando o educador entende esse seu papel, a coisa flui muito melhor. Quando é um educador, né, que é só aquele autocentrado, né, não entende o protagonismo do aluno, né, e que dá aula como ele acha que tem que dar, e não dialogando com os seus alunos, compreendendo quais são as estratégias, como seus alunos aprendem, quais são as realidades, né? Se não há esse diálogo, se não há essa troca, o professor nunca vai compreender como ensinar, né? Ele sempre vai dar uma aula para um modelo de aluno que só existe na cabeça dele, mas não existe na prática. Então, eu sempre que busquei dar aula, as primeiras aulas sempre é de conhecer os alunos. Quem são esses sujeitos? Né? De onde eles vêm? O que eles esperam? O que eles querem? E entendendo como eles aprendem, porque isso faz toda a diferença. E é muito, muito bacana, Samara, porque daí a gente ouve, quando a gente trabalha com inclusão, né, um professor pode falar, já muitos falam, mas então eu tenho que dar duas aulas, uma aula para o meu aluno de inclusão e uma aula para os meus outros alunos? Não, você dá uma aula só, mas uma aula que faça sentido para todo mundo. Porque se a sua aula fizer sentido, né, e for possível para o seu aluno de inclusão, vai fazer sentido para todos os outros. Né? Então, é uma aula só. Você não tem que dar várias aulas, né? Então, ainda que existam algumas necessidades pontuais diferentes, mas você tem que, se você entende seu aluno, se você olha para o seu aluno, tudo funciona. Eu participei de um simpósio um tempo atrás e apareceu lá um professor que ele falou com a maior naturalidade do mundo, assim, não, vocês sabem que eu dei aula por 2 anos para uma aluna surda, mas eu nunca soube que ela era surda, eu só soube depois que ela deixou de ser minha aluna. Você imagina, dar 2 anos aula para uma pessoa e não ter se dado conta de que a aluna, né, a estudante, era surda. Esse professor nunca olhou para a turma dele, né? Então, que tipo de professor é esse? É um professor ruim. Então, não é, na verdade, a aluna que estava despreparada para a universidade, né, ou para o ensino técnico, mas era o professor que estava despreparado para a aluna. Né? Então, essas são as questões que a gente tem que trazer. Sim, a dificuldade de estabelecer um método que abranja toda a diversidade dentro de uma sala de aula é muito difícil. Mas deveria ser feita, né? A próxima pergunta é: quais são os sinais que levam à hipótese diagnóstica do caso, quando se trata do aspecto autista? Quais são os principais sinais? Basicamente, essa pergunta. Olha, os sinais mais comuns é uma questão da dificuldade de comunicação, a dificuldade de estabelecer relações, mas a gente consegue hoje ter indícios desde que o sujeito é um bebê, né?
até que, como, por exemplo, você chama, ele não te olha, né? Tem essa dificuldade de fazer contato visual com outras pessoas, né? Pode ter um atraso na fala, pode ter um atraso em algumas questões cognitivas, né? Então, são algumas sutilezas, né? Mas são que você vai... Que uma característica só, né? Se a gente pegar lá uma pessoa, uma criança que tem uma condição só, né? Vamos dizer que tem dificuldade de se relacionar e se comunicar, né? Então, a gente pode pensar que, de fato, ele seja tímido, né? Mas a gente não pode, então, mas é um sinal para a gente investigar outras coisas, né? A gente não pode pensar também, né? Autismo também não é sinônimo de timidez. Existe autista tímido, como existe autista extrovertido, né? A gente tem no nosso grupo, no nosso coletivo, autistas assim que a gente não consegue conversar, eles só se comunicam por via escrita, né? Mesmo nas reuniões, assim, por mensagem. E aqueles que não param de falar, assim, que ficam fazendo piada e que tudo mais. E faz parte, né? Então, porque a dificuldade dele não está na comunicação, está em outras questões, né? Então, a gente sempre orienta que seja uma equipe aí multidisciplinar, né, que possa chamar atenção para de repente chamar uma atenção para um aspecto que está mais em evidência, mas faz a pesquisa para os vários âmbitos ali, para ver se preenche todos os requisitos, né? E nessa mesma pergunta, poderia ser algo imperceptível na infância, ou talvez não houvesse uma alteração, observação mais profunda, ou olhar crítico por parte da família? E o Pode. desenvolvimento e o desenvolvimento na idade adulta é consequência dessa negligência ou ignorância sobre o assunto ou não é correlacionado? Olha, excelente pergunta. Excelente pergunta. Veja, há 30, 40 anos atrás, quando eu era criança, né, e estava tendo os problemas que eu estava tendo na escola e na minha vida com a minha família e tudo mais, ah, o diagnóstico que eu tenho desde os 8 anos de idade, né, é de depressão. Então, dos 8 aos 12 anos, né, eu fui tratado como depressivo, só com psicólogo e tudo mais, e desde os 12 anos eu sou medicalizado, tá? E sempre sendo tratado como sendo depressivo. Eu nunca tive o diagnóstico anterior de autista, porque naquela época o autista era, né, alguém que tinha associado aí uma questão importante de deficiência intelectual também. Então, eu nunca tive uma deficiência intelectual. Então, não existia esse indício por que desconfiar, né, naquela realidade de que eu era autista, porque eu não era deficiência intelectual. Então, isso não passava na cabeça das pessoas, né? Hoje, essa realidade já é diferente, né? Essa realidade já... Os profissionais, os pediatras, os profissionais da saúde infantil, especialmente, né, eles estão mais ligados que boa parte de quem tem uma deficiência intelectual é autista, mas quem é autista, a maioria não é deficiente intelectual, não é uma condição necessária e tão presente assim, né? Então, já existe essa relação e esse atendimento mais atento. Mas eu não posso dizer que eu tive prejuízo na minha vida acadêmica, no meu desenvolvimento, porque eu sempre tive apoio da minha família, um apoio muito grande da minha família, né? E isso tem a ver com você ter condições sociais, econômicas, para garantir, né, que você tenha esse suporte. Então, a gente vê mais uma vez como a questão da desigualdade é importante. Aquelas crianças, aqueles sujeitos que não tinham, né, ou as famílias não têm uma condição financeira, uma condição social de garantir, né, o desenvolvimento daqueles sujeitos de uma forma mais ativa, mesmo sem o diagnóstico, né, ele tem alguma dificuldade. Então, vai lá,
professor de apoio, né, ou vai fazer alguma atividade física que pode ajudar na questão motora e tudo mais, né? Então, quando não existe essa condição, né, existe um agravamento considerável no desenvolvimento. Então, a gente não pode falar que tudo seja incorrigível, irrecorrível, né, que não seja possível superar mais para frente, mas é cada vez mais difícil, né? E a última pergunta é: como uma pessoa que passa pelo transtorno do espectro autista, que possui, pode identificar esses sinais a si mesmo, em si mesmo? Olha, a gente vê muita questão de um grande indício como autodiagnóstico, né? Então, eu acho que é como na infância, né? A figura da família é muito importante, porque às vezes você também leva ali, seu filho não tem uma, uma questão mais típica, né, do autismo, mais aparente assim. Então, daí quando a mãe leva no pediatra e tudo mais, o pediatra ali, pelo tempo que fica com a criança, não tem a possibilidade, né, de... Ele vê ali um retrato, mas ele não vê o filme do desenvolvimento todo da criança, né? Então, da mesma forma, quando a gente é adulto, né, muitas vezes o médico, a gente procura um auxílio médico e tudo mais, que vê um retrato da gente, 40, 50 minutos de consulta. Mas não é não consegue ver o todo. Então, eu acho que a gente se informar e a gente buscar conhecer até a fala de outras pessoas, né, que estão no espectro autista, e buscar algumas identificações, né, é um bom indício para compreender a variedade do que é o autismo, E ele se agrava ainda quando a gente tem a questão do fator de ser uma mulher autista, né? Então, antes, até pouco tempo atrás, a gente tinha aí que era uma mulher autista a cada 4 homens autistas, a 4 meninos. Então, em 5 indivíduos, uma mulher autista e 4 homens autistas. Hoje já se fala de, aqui, uma mulher autista para cada 3 homens autistas, né? Então, existe ainda um fator muito importante, que é a questão do machismo, que fala, não, mas a menina tem que ser quietinha mesmo, né? Não, a menina tem que ser, tem que interagir mesmo, ela tem que ser mais comportada, porque faz parte do que se espera dela, né? Então, isso dificulta o diagnóstico, né? Especialmente para a mulher. Então, uma das primeiras ações que o coletivo teve foi buscar profissionais de saúde que pudessem auxiliar nessa especificidade de ver a realidade da mulher, né, que é diferente da realidade do homem, né? Mas existe um outro fator também, que é a questão genética no autismo, né? Então, a gente tem aí que já dados que 90% da condição autista, né, ela é transmitida geneticamente, né? Ela está presente nas famílias já, né? O que acontece com as meninas? As meninas têm elas precisam de mais, vamos supor assim, mutações ou alterações genéticas para que o autismo se faça presente. Os meninos com menos alterações genéticas, eles já manifestam autismo. Então, vamos supor que você tem uma menina, você tem uma filha, né? E essa sua filha é autista. Então, a chance de você ter um filho autista, um segundo filho autista, é muito grande, né? Porque isso já está muito forte na genética da sua família, né? Porque para ter uma menina autista é mais difícil. Agora, se você tem filho, menino autista,
as chances de você ter um outro filho autista, e ainda mais se for uma menina, é muito mais difícil. Entende? Então, tem essas duas questões. Tanto a questão cultural, que é importante, né, de que o olhar para a menina já é machista, de que a menina, né, a mulher tem que fazer o seu papel, ficar quietinha ali naquele, como ela foi moldada ali, e ainda isso repercute muito, mas também existe a questão genética importante, né, de que o menino, ele com vamos supor, um menino e uma menina com as mesmas diferenças genéticas aí, o menino pode ser autista e a menina pode não ser, porque a menina suporta mais essas diferenças do que o menino. Então, tem uma questão de sexo, né, importante também. Tá? Mas então, o que eu recomendo? Vocês assistiram um vídeo, antes da gente conversar essa conversa, uma série de autistas, né? Observando o comportamento e observando essa diversidade, inclusive dentro do próprio espectro. Eu vou passar a palavra para a Marilene, mas surgiram mais 2 perguntas, então eu vou passar a palavra para ela e depois eu volto para essas perguntas, tá bom? Pois não. Ok. Guilherme, você falou de dessensibilizar as áreas, né? E aí eu pensei, nós profissionais de enfermagem vamos fazer alguma medicação nesse paciente. Como proceder? Eu acho que é muito simples, assim, Marilene, é muito mais no sentido, se você vai fazer com um adulto, por exemplo, avisar que você vai tocar, né? Então, falar, olha, agora eu vou pegar no seu braço, daí você vai ir falando o que vai fazendo, como se estivesse pedindo autorização, né? Para que ele pudesse racionalizar isso e ficar mais tranquilo do que está acontecendo, né? Com as crianças é mais difícil esse movimento, né? Então, sempre exige um pouco mais de técnica. Mas eu vejo que com os adultos, a questão de você ter um pouco mais de empatia e sensibilidade, né, no sentido de, olha, a gente vai fazer isso agora, né, ou depois vai acontecer aquilo. Ter um pouco mais de preocupação em relação ao acolhimento, né, do que outra coisa qualquer. Eu acho que é a melhor estratégia que pode ser desenvolvida. Ajudaria, por exemplo, numa criança, a gente ter uma boneca e mostrar o procedimento? Será que ajudaria? Eu acho que vai de caso a caso, pode ser bem interessante sim, mas a gente sempre fala, como eu manifestei no início, né, a questão dos estímulos que podem ser um fator estressor grande. Então, você fazer uma medicação no lugar que tem barulho, outras crianças chorando, né, tem uma luz piscando que não está bem, né, ter muita gente falando em volta, isso com certeza vai ser um motivo de maior estresse para essa criança e ela sentir mais, né? Porque a sensibilidade a gente nem sempre identifica de plano se é auditiva, se é visual, né? Porque algumas pessoas têm a questão, por exemplo, luz piscando, luz forte, eu não tenho essa questão, mas muitos têm, né? Então, quanto mais o ambiente for tranquilo, né, for neutro, né, com menos barulho, mais tranquilo vai ser essa abordagem com esses sujeitos, de uma forma geral. Tá? No caso dessa criança que o chuveiro judia dela, aí é o banho de imersão? Ou banho de imersão, ou banho com esponja, né? Mas a gente vê muito assim, as mães que dão banho com... incha a banheirinha, né? Pegam o caneco e vão indo com o caneco das extremidades e vão subindo, né? E vão subindo. E tranquilizando a criança e acompanhando, porque realmente é surreal, né? Essa questão de pensar que gotas d'água podem machucar, né? É Porque sofredor pensar nisso, né? a sensação é de dor, né? Então é complicado, mas por isso e é muito subjetivo, é de caso a caso, mas as estratégias que eu vejo, né, que eu acompanho assim, é buscar a sutileza de tentar entender
como aquele indivíduo vai responder ao estímulo. Então, tenta compreender como que ele sente, né? Se ele sente isso mesmo com uma dor, o toque, ou se não, né? Mas eu acho que nunca é um problema você falar assim, agora, eu vou pegar na sua mão, posso ver o seu braço, né? Para ele estar ciente do que você está fazendo. Falar, então, agora eu vou aplicar a injeção, por mais que ele se aflija, né? Mas ele vai buscar alternativas de se autorregular. Né? Às vezes ele vai fazer assim com a mão, vai ter algum outro movimento, né? Você vai estar colocando uma medicação aqui, ele vai fazer assim, né? Desde que não te atrapalhe ali, não tem problema. Não vai ter um outro movimento, tudo mais, desde que não te atrapalhe, né? Também para não prejudicar ali e causar alguma machucado nessa pessoa. Né? Então a gente sempre vê que esses movimentos de autorregulação não são sinônimo de crise. É só uma forma dele ficar mais tranquilo. Então, se ele está fazendo, pode deixar. Não é um problema acontecendo ali. Tá certo. Obrigada. Imagina. A próxima pergunta é: o CalCamp possui alguma iniciativa para capacitação dos docentes no acolhimento dos estudantes? Olha, a gente fez vários seminários, simpósios, então a gente tem um acervo grande de materiais no sentido de, primeiro foi de falar que existem sujeitos autistas, né, na Unicamp, tanto funcionários, quanto estudantes da graduação, da pós-graduação, quanto professores, né, e que esses sujeitos nunca foram vistos, né, nem os alunos. Então, a gente tenta, né, num primeiro momento, falar, olha, a gente está aqui, né, e a partir desse momento, a gente tenta auxiliar os órgãos da Unicamp, que ali tem o SAI, que é o Sistema de Atendimento ao Estudante, né, de apoio ao estudante, né, nas mediações com os professores. Então, em alguns casos, né, é necessário, por exemplo, estender o tempo de prova, né, ou em alguns casos, o aluno tem dificuldade em apresentar trabalhos em grupo. Então, a gente vai conversando com os professores como substituir, né, essas tarefas que os alunos têm que desenvolver, desempenhar, de modo que o curso não fique prejudicado, né, ele passe por aqueles processos, mas também seja adequado para aquele sujeito. Então, por exemplo, alguém que tem mais dificuldade de fazer apresentações, fazer trabalhos em grupos, né? Então, a gente sempre conversa com o professor e fala assim, então, mas não é possível que ele faça esse trabalho individualmente, esse trabalho ou por escrito, né? Daí depois a gente também continua no sentido de que a gente tem que respeitar e entender, mas mesmo assim, a gente tem que continuar provocando o desenvolvimento daquele sujeito, né? Então, daí depois, num segundo momento, a gente pensa assim, a gente sugere, tá, então ele estava no primeiro ano, né, foi mais difícil, agora no segundo ano, vamos pedir para ele fazer, né, apresentar o trabalho, né, mas não para a turma toda, mas de repente só para o professor, né, o professor fica 10 minutos a mais ali, só para apresentar aquele trabalho, para ele conseguir falar, né, porque para muitos de nós, falar é um processo desgastante também, né, e daí a gente vai trabalhando para que esse aluno consiga ir se desenvolvendo aos poucos dentro da estrutura da universidade, para que quando ele sair dali, ele também esteja mais apto para entrar no mundo do trabalho, para as demandas que vão aparecer, né? Então a gente tenta respeitar o momento, respeitar a subjetividade de cada autista, de cada pessoa, né? Mas não com isso deixar de estimular que se desenvolva, né? Então, é uma questão muito sensível, a gente faz caso a caso, mas a gente está sempre aberto a fazer essa mediação com os professores em relação aos alunos.
Eu acho muito bacana quando os professores nos procuram, né? Que eu estou vendo que o professor está tendo essa preocupação e viu no aluno a dificuldade, entendeu aquilo, e ele não saber como agir não é um problema, né? Porque ele está procurando ali alternativas, e isso é ótimo, né? O problema é quando o professor não vê ou vê e faz de conta que não viu, né? Muitas vezes o aluno nos procura, e daí a gente vai conversar com a coordenação e faz a mediação. Muitas vezes consegue resolver com essas mediações, outras vezes não consegue ainda pela própria cultura, né? Porque tem professor que acha que tem aluno que quer vantagem, né? Quando na verdade é uma limitação daquele estudante, né? Como eu falei, são sistemas diferentes. O autista ele não funciona no mesmo sistema do professor, no mesmo sistema dos outros alunos. Então, se você não entende isso, né, fica difícil você entender que determinado comportamento é por uma real dificuldade e não é por uma esperteza, né, uma tentativa de levar vantagem do aluno. Essa é uma questão importante. Continuando ainda sobre a assistência e o trabalho do CalCamp, se uma pessoa adulta ou adolescente passa a se identificar como autista, quem ela deve procurar no CalCamp? Olha, a gente tem à disposição esse formulário de mapeamento, tá? Onde essa primeira triagem, às vezes, demora um pouco mais para ser respondida, porque muitas vezes ali são colocadas questões íntimas da pessoa, né, de privacidade da pessoa. Então, é muito complicado a gente abrir, né, um grupo que se reveze ali para fazer esse primeiro acolhimento. Então, sempre quem faz essa primeira recepção sou eu. Eu que tenho acesso a esses formulários e tudo mais, porque a gente faz algumas questões mais práticas, né, no sentido, você tem um diagnóstico, você quer orientação quanto a isso, você quer ser apoiador do coletivo, ou você quer apoiar, ou precisa de ajuda, né, e a gente tem lá um campo para as pessoas identificarem, né, algumas questões que achem necessárias. E, por vezes, trazem questões íntimas, né, que dizem respeito à sua privacidade. Então, até para a gente poder garantir isso, né, essa privacidade, a gente tem aí o caminho do formulário, e a partir do formulário, dentre os nossos voluntários, eu faço um encaminhamento. Se é uma questão de saúde, né, a gente indica para as clínicas que a gente tem convênio, ou se é uma questão de acolhimento mesmo, se é uma questão de dificuldade pedagógica, daí a gente faz o acolhimento mesmo com os outros alunos, ou com professores, né, ou ver essas necessidades, mas é sempre caso a caso, mas sempre o primeiro caminho é essa ficha de mapeamento do coletivo. E a partir daí você preenche lá nome, e-mail, qual o seu vínculo com a universidade, se você não tem vínculo com a universidade, né, a gente vai te ajudar da mesma forma, né, mas é só para a gente entender quem são essas pessoas, né, e se organizar no sentido de aonde está maior a demanda para que a gente possa buscar suprir. A gente precisa de planejamento, né. E a próxima pergunta é ainda sobre a hipersensoriabilidade. A alteração no paladar também pode ser uma questão sensorial? Pode. Muitos têm, né, essa questão da percepção da comida, da gosto, não só do gosto da comida, mas das texturas da comida, né, que algumas texturas podem, na boca da pessoa, parecer nojenta, né, ela ter repulsa por aquilo, né. Por exemplo, uma coisa que a maior parte das pessoas acha maravilhosa, por exemplo, uma batatinha crocante, assim, né, é, é muito gostoso para a maior parte das pessoas, mas para algum autista, né, ele pode ter nessa questão do paladar ou da textura que impeça com que ele se alimente de algumas outras coisas. Então, às vezes, pode ter uma refeição muito restrita, né,
E isso vai implicar em outros problemas de saúde, né? Ele pode ter anemia, pode não estar absorvendo as vitaminas adequadas, porque ele não consegue absorver, não consegue consumir os alimentos necessários para ele. Então, muitas vezes é até uma questão nutricional, né, que incide aí em razão dessa sensibilidade do paladar e das texturas, né, e que a criança, ou mesmo uma pessoa já adulta, consegue comer 2, 3 tipos de comida diferente só, né, é muito restrito. E é necessário fazer uma composição com vitaminas, né, e é necessário fazer um acompanhamento com nutricionistas, com profissionais específicos. Eu vi então que a professora Marilene levantou a mão, vou passar a palavra para ela, tá bom? Pois não. Guilherme, nós tivemos um aluno autista justo na pandemia. E ele acabou desistindo do curso. E o meu pensamento, no pouco que eu conheci ele, é essa dificuldade de interação. Aí eu ficava pensando como que ele vai lidar com o paciente, se é difícil ele interagir. Aí a escolha profissional, você acha que... Eu acho que seria um caminho de muito sofrimento, porque é uma área que o paciente precisa ser acolhido. E se ele tem uma barreira, então eu falei, será que ele está no lugar certo? Será que ele não tem que escolher outra coisa? Qual é o seu pensamento a respeito dessa escolha profissional? Olha, eu acho que a gente sempre tem que respeitar a escolha, né, da pessoa em relação à sua profissão. Tem um caso que veio da PUC do Paraná, em que uma aluna era estudante de veterinária, tá? Então, percebia-se que ela tinha muita dificuldade, em razão de questões motoras, né, de fazer os procedimentos cirúrgicos que a faculdade de veterinária exigia, né? Então, foi solicitada, porque por lei ela faz jus a essas adaptações, né? Foi solicitada a adaptação para que ela pudesse, de alguma forma, mostrar se ela tinha conseguido realizar, se ela tinha adquirido os conhecimentos ali, estava apta para isso ou não. A solução nesse caso que se encontrou foi que um professor fizesse todos os procedimentos, né, como se o professor fosse, vamos dizer assim, as mãos dela, né, mas ela que falava quais seriam esses movimentos que o professor deveria fazer, quais seriam os protocolos empregados num determinado tratamento, né? Então, a prática ali da cirurgia, quem fez foi o professor. Mas, através dessa avaliação, foi verificado que ela tinha todos os conhecimentos para fazer, né, aquele procedimento. Ela tinha o conhecimento, mas faltava a ela a habilidade motora mesmo para que fizesse. Então, o que foi feito naquele caso específico? Foi feita uma adaptação no currículo específico para ela, para que ela pudesse se formar em veterinária, mas trabalhar na parte de nutrição veterinária, né? Então, ela continuou trabalhando, ela teve o seu diploma de veterinária, né? Mas já com o currículo adaptado para que aquilo que ela pudesse trabalhar com veterinária, mas dentro de uma especificidade ali que não exigisse dela, né, uma condição que ela não tem, né? Então, não sei quais são as possibilidades dentro da enfermagem, né? Mas talvez, nesse caso, ter essa troca com o paciente não fosse o mais indicado, mas talvez houvessem algumas atribuições, né, que esse aluno pudesse ter dentro da carreira da enfermagem que fosse Sim. adequada para ele, Sim. né? Então, A gente tem uma diversidade muito grande, né, de campo de trabalho, né?
Mas teria que fazer uma adaptação, né? É, Pensar e numa adaptação para a gente poder aceitá-lo como ele é, né? Com e todas essa as dificuldades. adaptação, essas adaptações todas, elas são garantidas por lei tanto no âmbito do mercado de trabalho, né, tanto a legislação trabalhista garante que sejam feitas adaptações para que esse sujeito que tem, para a pessoa com deficiência como um todo, né, e analogamente o autista, tenha direito a essa condição no trabalho, quanto também pedagogicamente. Então, as instituições educacionais, instituições de ensino, também têm essa obrigatoriedade de fazer algumas adaptações, né, nesse sentido. Mas, pelo que a gente vê, são muito pontuais, são muito específicas, né? Não é um caso assim de, não, a gente tem que rever o currículo todo, ou precisa rever todo o processo pedagógico voltado para aquela disciplina, né? E ainda mais quando a gente fala do espectro, né, que são, ele pode ter alguma dificuldade na comunicação, mas em nenhum outro procedimento, né, nos outros procedimentos, ele pode ter uma facilidade muito grande, pode ter uma altíssima perícia, né? No autismo, a gente fala ainda que existe a questão do hiperfoco, né? O hiperfoco é como se fosse uma obsessão que a gente não consegue se livrar até por alguma coisa, por algum tema, né? Então, se você tem isso dirigido para o seu trabalho, né, isso é muito construtivo, para uma área da sua pesquisa, né, isso é muito produtivo, né, isso é muito bom, né? Então, são coisas assim que só a gente conhecendo a subjetividade do aluno, a gente consegue dar uma resposta adequada de como adaptar, né? Mas isso tudo está contemplado pela legislação, de todo aluno, toda pessoa com deficiência, né? Todo estudante com deficiência, todo aluno autista tem direito, faz jus a essas adaptações, né? Então, é uma coisa que a gente tem que buscar A gente atender. só precisa aprender, né? Então tá É, bom, é muito bom saber, né, que a gente agora tem um apoio, né, Guilherme? Porque a gente se sentiu, eu pelo menos senti muito perdida na situação, sabe? eu imagino. Mas como eu falei, né? Realmente não existe essa cultura por parte dos pesquisadores, nem na área de educação mesmo, até para dar uma orientação, como não existe na área da saúde, uma dedicação maior voltada para as pessoas adultas, né? O nosso grupo de pesquisa hoje, lá na Faculdade de Educação da Unicamp, ele tem se voltado mais para entender, né, essas diferenças e como fazer garantir acessibilidade e inclusão também no ensino superior ou para os mais velhos, né, porque isso sempre foi pensado pedagogicamente para as crianças, na educação infantil, na educação básica, e só. Nunca foi pensado no ensino superior. Mas até dislexia, TDAH, essas são condições que permanecem ao longo da vida e vão ter sua influência aí é, na vida dos sujeitos como um todo, e a gente tem que buscar estratégias, né? E daí isso é uma falha da educação, né, que não pensou nisso até agora, né? Isso é uma falha da educação, então é da Faculdade de Educação que não forma pedagogos com essa aptidão e que Certo, não faz uma orientação adequada para os demais docentes. Isso é uma falha da educação, né? Então a gente está buscando, a gente está correndo atrás disso agora só, né? certo. Então, mas por isso pode sempre contar conosco lá na Faculdade de Educação também, Combinado. né? A gente já tem aí com a Renata aí o contato direitinho. Obrigada, Guilherme. As ordens. Aqui então eu encerro as perguntas. Guilherme, eu gostaria de agradecer muito em nome das docentes e dos discentes do departamento daqui do Cotil de Saúde. Sua palestra foi muito produtiva, muito agregadora e com certeza vai nos auxiliar para que quando nós estivermos prestando assistência a esses pacientes portadores do espectro autista, nós possamos prestar um atendimento muito mais individualizado e melhor para que eles se sintam seguros com o nosso atendimento a partir dos conhecimentos que você trouxe para a gente hoje. E aqui, então, eu encerro o encontro sobre a palestra sobre autismo na vida adulta.
Vamos tirar uma foto, Samara, com todo mundo? Aí a Renata quer que espera aí? Obrigado. Guilherme, você gostaria de fazer alguma consideração? Só agradecer muito, muito, muito por esse espaço, pela possibilidade de conversar com vocês, de dialogar, né, de tentar ajudar de alguma forma na orientação nessa questão, né? E me coloco à disposição sempre, né? Seja individualmente para qualquer uma de vocês, seja para a instituição, para o COTIL como um todo, que eu acho que é muito importante a gente se aproximar, né? Conversei até com a Renata ontem sobre como a gente valoriza esse trabalho em rede, né? Como a gente valoriza essa troca de conhecimento, porque sem isso a gente não consegue vencer as barreiras aí que se colocam. Então, eu agradeço muito a oportunidade.